Shalom, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de mais de um mês. Nós estamos de volta ao nosso culto em nome de Jesus. Creio que daqui para frente, vamos estar todos os sábados reunidos, neste culto de adoração, de santificações, que o Senhor tem feito por nossa vida, principalmente pela minha vida. Porque há 36 dias atrás, eu estava dentro deste horário, desse período de tempo, tendo uma ameaça de infarto com uma parada cardíaca. Ameaça de parada cardíaca com um AVC. E estou aqui para a glória do Senhor, podendo estar dando continuidade ao nosso culto de sábado. Creio que logo vamos poder também ter a nossa reunião um pouco menor de tempo, mas durante a semana. Em nome de Jesus, Estou aqui com a Francisca do meu lado, aqui no quarto nosso, Então, estou com a Francisca do meu lado aqui. Simplesmente arrumei a câmera para não estar mostrando ela. E como está sendo gravado, eu não posso mostrar para você. E de vez em quando ela vai fazer algum barulho. Ela vai dizendo, estou aqui também. Então, vamos nessa noite do nosso culto. Eu quero fazer uma ligação de graça. Eu quero colocar nesse culto agradecimento por eu estar aqui. Pela minha maravilhosa família que são vocês. Me apoiaram, estão me apoiando nesse tempo difícil, apoiando toda a minha família. E por vocês estão apoiando também na comunidade. Porque é isso que faz de nós um corpo, faz de nós uma família. Não é eu estar presente, é a comunidade continuar funcionando, mesmo eu não estando presente. É o Espírito Santo usando vocês na minha ausência. É isso que faz de nós uma igreja de verdade. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. E nesse tempo todo, nesse mês aí, pouco aí que ficamos parados, nós vimos a igreja funcionando. Nós vimos os grupos funcionando, todos interagindo, e parabéns. Parabéns mesmo. Isso é igreja. A igreja não funciona por causa de uma pessoa. Ela funciona por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E usam pessoas que se posicionam. Dizem, eis-me aqui, Senhor. Mesmo se achando pequeno e incapaz, como realmente nós somos. Quero agradecer também a Niara, que não está aqui presente. Também tem sido muito atuante. Uma Leila. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos para a nossa palavra, em nome do Senhor. Eu escolhi uma palavra hoje em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, o versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, decreto, vontade. Quero aqui a leitura do mesmo do culto, ela não é uma pregação. A pregação que vai ministrar na Leila. E a semana que vem, o jovem Deus. Depois nós temos aí a armaçada também, que vai fazer uma coisa. Então, aqui, para iniciar, não é uma pregação. Mas eu quero destacar, está escrito, sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente. Juntas. Não é separado. Juntas. Também aqueles que amam a Deus. Então, tudo na nossa vida vai contribuir junto. A soberania de Deus, perfeito. O propósito que Deus falou para a minha vida e para a sua vida vai se. Isso é o lindo, isso é o maravilhoso. Porque eu tenho estudado a soberania de Deus. Eu tenho a minha tese e eu estou agora relendo a minha tese. De acordo com o que eu relei cada capítulo da minha tese, eu vou fazendo o quê? Eu vou estudando os temas separadamente. Eu estou na minha primeira ainda, né? Eu conto a minha tese, que é a soberania de Deus. O tema da minha tese é a soberania de Deus, a santidade do dever moral do homem. Então, é muito bom saber que Deus está no controle. Vamos agradecer. Não foi eu, mas por você estar navegando. Você que está assistindo pelo YouTube, estamos assistindo esse momento. Vamos fazer uma oração, uma constituição de graça, agradecendo ao Senhor desse. Oremos, então. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e exaltar, por estarmos aqui, Senhor. Agradecemos ao Pai Santo, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito que muito bem tenha contribuído para o nosso bem. Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, ó Senhor, nossa vida. Nós não compreendemos as aflições. Eu creio como Paulo não compreendia aquela tempestade quando ele estava naquele barco indo para o campo. Ele não compreendia aquilo ali. Tinha um propósito. Tinha algo muito maior para acontecer. Sabe, estar numa ilha. Que nessa ilha a vida toda fosse salva. Vidas fossem transformadas. Eu quero agradecer-te a ti, Senhor. Eu sei que toda tempestade da nossa vida está nos conduzindo para um único lugar. O centro da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Nós te louvamos e adoramos. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, neste estado, para louvar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus. Temos a convicção, Senhor, de nenhuma das tuas palavras, nenhuma das tuas promessas que tu queres na nossa vida. Quero agradecer-te a ti, em nome de Jesus, pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia, pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Tu tens sido uma bênção dentro do Senhor, dentro da comunidade. Tem sido usado pelo Senhor nas instruções, nas orações. Ali, Senhor, deu um livro colocado, uma palavra, um estudo, um devocional. Quero agradecer porque eu vi a tua igreja funcionando, sem eu estar presente. Porque não é de mim que a igreja precisa, do teu espírito. E eu vi isso acontecendo nesse espírito. Eu creio que vai continuar ainda durante muito tempo isso acontecer. Quero louvar e agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Quero exaltar o meu nome, Pai. Por amor, pela tua graça, pela tua misericórdia.
antes de eu... É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, meu amado Senhor, meu amado, para quem está em ti. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que não há mais condenação mais para a nossa vida. Nós podemos agora nos chegar diante do Senhor
podemos nos aproximar dele, né? Com o coração, fora de Deus, porque nos tornamos filhos de Deus, voltados a Cristo. Não podemos esquecer disso jamais. Não podemos sempre nos lembrar, como diz o Evangelho de João, 1, versículo 2, porque a todo aquele que nele crê, dois poderes de Satanás, filhos de Deus. Não filhos da carne, nem filhos do sangue, nem da vontade do mundo, mas foi de próprios filhos amados de Deus. Uma relação mais sobre nós. Eu vou estar falando agora para a Alexandra, ela vai falar sobre Deus profeta, eu vou estar falando sobre Glória a Deus. Boa noite. A paz de Cristo para todos que estão acompanhando aqui no canal do YouTube, Comunidade Cristã, Essência do Caminho e Veredas Antigas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, em tudo que fizer, seja a direção do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um. Amém. Hoje nós vamos falar de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Amém? As virtudes de Deus, as virtudes devem ser cultivadas, né? Virtudes, né? A gente tem que cultivar essas virtudes, né? O capítulo já fala aqui que deve ser cultivadas. Como devemos cultivar essas virtudes, né? Revestivos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Glória a Deus. Olha que nós temos que se revestir, se proteger e se guardar, né? Revestir como eleitos de Deus. Né? Quando nós é escolhido, né? Deus escolhe o seu para fazer a missão, o seu propósito, ele escolhe os seus, né? E nós temos que estar revestidos do poder dele. Amém? Essas virtudes a gente lembra, né? Até o momento da Bíblia que fala da mulher hemorrágica, né? Como a palavra ela diz, a virtude deve ser cultivada. Por um exemplo, aquela mulher hemorrágica, né, que ela teve uma atitude de fé e ela tocou, confiou, ela se revestiu que quando ela fosse tocar na orla do manto de Jesus Cristo, ela ia ser curada. Então ela foi na certeza. Então ela se revestiu de todo o poder que ela tinha, de toda a força, né, vindo da fé, porque é fé é acreditar que quando ela tocasse. E Jesus disse: quem me tocou, né? Porque saiu virtude, né? Olha que coisa maravilhosa. O que é que a fé nos faz? O que é que se revestir, né? Se revestir do poder de Deus. Amém? E também até o momento da mulher virtuosa. Tem vários momentos da Bíblia que fala de virtudes. Virtude vem de Deus, é o poder de Deus, né? Virtude. Amém? E como a mulher virtuosa, quem achará, né? É aquela mulher que ela é sigilo, né? Ela cuida das servas, ela ordena, né, ali as tarefas, e ela acorda, né, de madrugada, ela tem força, ela tem todo aquele trabalho administrativo, amém? E então ela se reveste do poder de Deus, é a confiança de Deus, né? Mas como devemos cultivar? Praticando, é praticando. A gente tem que praticar a nossa fé, nós temos que ter atitude como uma mulher hemorrágica, como uma mulher virtuosa, que na Bíblia fala em Provérbios, né? Então, revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, se compadecer.
né? É se compadecer, é ver um necessitado ajudando, é ver uma pessoa que precisa ali, não é só ajudando na maneira financeira, mas com uma palavra, ali você já faz a obra de Deus, ali você confia naquilo que você vai falar, amém? De bondade, ser bom, fazer o bem, né? De humildade, que humildade se compadecer, né? Ser humilde, né? Humilde, a pessoa humilde, ela sabe o limite dela, ela sabe até onde ela deva chegar, né? Acreditando e confiando, né? Em Deus para que venha acontecer o milagre, o objetivo que ela alcança, né? De mansidão, seja manso, né? A mansidão, ela, né? A palavra que suscita, né? É o furo, né? A mansidão, né? Ficar em silêncio, ser humilde nessa hora, né? Ficar, né? Vamos se dizer, ficar em silêncio. Tem coisas que a gente precisa ficar em silêncio, só ouvindo a voz de Deus, os seus ensinamentos, amém? E de longanimidade, né? Vida longa, né? A gente tem um tempo determinado aqui, cada um de nós aqui na Terra. Então, nós temos que cultivar essas virtudes, né? Cultivar praticando, vai se revestir como a armadura de Deus, a gente vai ser revestido, né? Tendo compaixão das pessoas, ajudando, aconselhando, né? Abraçando, né, aquela causa de um amigo, se compadecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quero deixar essa palavra, essa reflexão que venha atender os corações, né? Tenham fé, tenham atitude, se reveste, cultive na palavra de Deus. Toda a vida do ser humano está baseado, né, na palavra. Ali tem todo o alicerce, né? É a palavra de Deus. Então, aqui eu venho pedir, né, aos amados irmãos que estão assistindo agora, os que ao vivo, os que ainda vão assistir, né, ajude a comunidade cristã, a Essência do Caminho, Vereda Antiga, com o seu dízimo, com a sua oferta, ajude. Nós precisamos de ajudar, de acolher um próximo necessitado, e até mesmo a palavra de Deus, ele fala, né, ajudar os órfãos, a viúva, né, ajudar os sacerdotes, amém, ali, ter o seu sustento, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo dizimista. Deus, feche os olhos. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Nos ensina, a cada dia mais nos capacita, meu Pai. Meu Deus, só o Senhor sabe as condições de cada um, né? Com sua generosidade. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida financeira, familiar. Meu Deus, abençoa profissionalmente. Meu Deus, abençoa o pai de família, a mãe de família, em nome do Senhor Jesus, porque digno, meu Pai, é o salário, o suor do trabalhador. Então, meu Pai, quando um pai de família ele trabalha, meu Deus, é digno o salário dele. Então, abençoa, que na mão direita a longevidade, vida longa, capacita, meu Deus, essa família, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que venha prosperar abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E na mão esquerda, meu Deus, há riquezas e honra daqueles que te ouvem, aqueles que te obedecem, aqueles que são compadecidos pelo teu poder, meu Deus, compadecido, meu Deus, com o nosso próximo, amar o próximo, meu Pai, como a si mesmo. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita cada dia mais, meu Pai, o entendimento da tua palavra, ter falar no nosso coração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e aproveitando a oportunidade, meu Pai, que nós temos toda a oportunidade de chegar a Ti, meu Pai. O caminho está aberto, está livre, meu Pai. Basta um ou dois ou mais, ali se faz presente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a palavra de hoje da irmã Lucinéia. Meu Deus, use ela, use a tua serva, meu Deus, a revelar esse tesouro oculto, profundo, meu Deus, que só o Senhor se revela, meu Pai, para cada um que atende o nosso coração, a nossa necessidade. Em nome do Senhor Jesus, alcança, meu Deus, essa pessoa que precisa, meu Pai, dessa palavra, que precisa de um fortalecimento, de revestir do teu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu passo para a irmã Lucinéia, em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Shalom a todos. Vamos estar aqui com a palavra hoje em Tiago, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10, aonde nos fala assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração, sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos vós perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Com essa palavra do livro de Tiago, né? É uma palavra assim, maravilhosa. Essa palavra, Deus me dá essa palavra hoje. Eu fui na consagração na minha igreja e o pastor leu esse versículo, né? E aquilo ali começou Deus a falar comigo. Eu falei assim, Senhor, tá bom, a gente muda, né? Deus manda, a gente obedece, né, irmão? Então, Deus começou a falar que a gente vive, né? Nós vivemos em uma geração que busca soluções muito rápidas para tudo, né? Para problemas espirituais, problemas emocionais e existenciais também, né? E muitos querem vencer a batalha, mas sem primeiro se render a Deus. Mas Tiago, a gente vê que ele escreve para os cristãos naquela época ali, né? Aqueles cristãos que estavam enfrentando conflitos espirituais e carnalidade também, né? E estavam se afastando totalmente do Senhor. E o apóstolo, ele apresenta aqui um caminho de restauração. Um caminho de restauração. Como é que a gente percebe isso? Que ele começa com esse caminho de restauração em quê? De nos rendermos totalmente a Deus. Então, esse início de caminho de restauração é a rendição total de Deus, a Deus, né? Então, esse texto, eu digo que ele não é apenas uma orientação para a gente que somos cristãos, não. Ele é para todos os crentes, mas ele também é um poderoso convite evangelístico, né? Ele convida para aqueles que precisam voltar para Deus. Muitos estão precisando. Então, a gente vê que no versículo 7, a vitória, ela começa com a submissão a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É a submissão. O que é sujeitai-vos? Né? Essa palavra sujeitar, ela significa colocar-se sob, abaixo da autoridade de Deus. A gente pode ter essa certeza, né, que nós estamos deixando com que Deus esteja acima de nós, na autoridade, nós estamos abaixo da autoridade do Senhor. Então, o mundo, ele ensina para as pessoas o quê? O mundo, ele está ensinando independência. Seja independente de Deus, você não precisa. Mas a Bíblia, esses versículos mesmo que nós lemos, ela ensina a dependência total do Senhor. Nós temos que ser dependente total. Então, Jesus, a gente vê que Jesus, ele é o maior exemplo, né, de submissão. Jesus, ele é o maior exemplo de submissão. No livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, fala: Pai, se queres, se puderes, passa de mim esse cálice, mas todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha que submissão. Ele sabia o que iria acontecer, aquela morte de cruz, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Ele se submeteu à vontade do Pai em obediência e por amor a nós. Ele se submeteu. Então, a resistência do pecado, ela começa quando nós nos rendemos
ao governo de Deus. Aí começa, a gente consegue resistir, né, o inimigo, e o inimigo fugirá de vós. O diabo foge de nós. Então, a gente vê que muitas pessoas, elas querem que Deus resolva seus problemas, mas não querem entregar o controle de sua vida na mão do Senhor. Porque não quer negar o seu eu, não quer largar, sabe, os prazeres do mundo, não quer. Então, o Evangelho, a gente vê o quê? Que ele não é apenas receber bênçãos, não. O Evangelho verdadeiro é a gente reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. É para isso. O Evangelho é isso. Muitas pessoas querem ir à igreja buscar a palavra, buscar o Evangelho, que não vai buscar a palavra, porque quando quem busca a palavra liberta, certo? Então, muitos não estão libertos, eles estão indo à igreja buscar bênção, buscar revelações. Eles têm ido à igreja, muitos buscarem isso, mas a gente tem que ir, sim, buscar a palavra, aquela que nos liberta, aquela que confronta a gente na nossa falha, no nosso erro, no que nós temos que mudar. E em Lucas 9:23, fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória, glória, Senhor. Então, a gente vê o quanto que é necessário a gente estar firmado nesse Deus. E nós também vemos aqui nesse livro de Tiago, né, nesse versículo 7 ainda, a gente vê a consequência da submissão, né? Porque a resistência do diabo, ela é uma consequência da submissão. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, observa bem aí comigo nesse texto, que fala assim, primeiro, o que fala? Sujeitai-vos a Deus, certo? E depois é que fala, resistam ao diabo. Porque quando a gente se sujeita a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. Enquanto a gente não estiver debaixo da soberania de Deus, nós não conseguimos resistir ao pecado, resistir ao diabo, porque é só a palavra que nos liberta. Então, a gente vê que o diabo, né, muitas das vezes, ele tenta vencer a nós, servos do Senhor, como ele tentou vencer a Jesus, né? Ele tentou vencer a Jesus usando a palavra de Deus também, né? E Jesus venceu ele usando a palavra verdadeira. Em Mateus 4:1, de 1 a 11, que fala, em cada tentação, Jesus declarou, está escrito, veja que no versículo 4, eu vou estar, deixa eu só abrir aqui para poder eu lembrar direitinho, para não fugir da minha mente. No versículo 4, veja que Jesus, ele fala, Mateus 4, no versículo 4, vou estar lendo 3 versículos, 4, 7 e o 10, que fala assim, no 4 ele fala, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, veja que ele repete o está escrito, é a palavra de Deus. E no versículo 7 diz, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no 10 ele continua, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, veja que Jesus, ele venceu o inimigo através da palavra, né? A palavra, ela liberta, a palavra, ela restaura, ela renova, né? Então, a palavra de Deus, ela continua sendo a nossa arma espiritual. Quer vencer as batalhas? Use a palavra, viva a palavra, coloque em prática na sua vida. Então, tomai, né,
o capacete, em Efésios 6,17 fala, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tomai. A palavra de Deus, essa nos liberta. Então, o diabo, a gente sabe que ele não foge de religiosidade. Não, religiosidade não espanta o diabo, não tira, não. Ele atenta a gente que ele vai botar mais crenças dentro da nossa mente que nós vamos acabar acreditando e a gente vai acabando enfraquecendo. Então, o diabo, ele não foge das emoções, não adianta levantar braço, glória, aleluia, não, por enquanto, não. E o diabo, ele sabe o que faz ele fugir? O que faz o diabo fugir é de pessoas que vivem debaixo da autoridade de Deus. Aí sim, nós vencemos. Aí a gente consegue vencer em nome de Jesus. E em Tiago 8, ele fala que Deus ele recebe quem decide se aproximar dele. Deus ele recebe. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Tiago, ele está falando o quê? Ele está falando que é para a gente ir a Deus. Porque Deus está aqui. Só está esperando a gente ir nele. E quando a gente resolve isso, a gente percebe que ele vem até nós. Então, que maravilhosa, né? É isso. Deus, ele não rejeita quem busca sinceramente a presença dele. Veja que desde o Éden, né? Desde o Éden, Deus, ele procura homens, né? Ele procura as pessoas. Deus, em Gênesis, Deus, ele falou para Adão, Adão, onde estás? Deus procurou Adão. Ele procura. Então, Jesus, ele reafirma essa verdade. Ele fala, maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. O Senhor, ele continua buscando os deles. Então, o filho pródigo, lembra do filho pródigo? O filho pródigo também, ele experimentou essa realidade quando ele decidiu voltar para o pai. Estando ele ainda longe, lá em Lucas 15:20, a gente vê, ele viu o pai, olha só. Mas o que aconteceu? O pai correu para encontrá-lo. E assim também Deus corre ao encontro do pecador arrependido. Creia nisso, se arrependa, porque Deus ele corre ao teu encontro. E o arrependimento verdadeiro produz a transformação. No versículo 8 ainda fala, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, as mãos aqui representam nossas ações, o coração representa nossas intenções. Deus, ele deseja mudança exterior e interior. Davi, ele compreendeu muito bem isso. Sabe quando? Quando ele falou lá no Salmo 51, no versículo 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Será que nós temos pedido isso ao Senhor? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o verdadeiro arrependimento, ele não é apenas a gente sentir-se culpado. Não, nós vamos ver que não. O verdadeiro arrependimento é a gente abandonar o pecado. O que encobre, no livro de Provérbios 28:13, fala bem assim, irmãos, olha como é que isso é sério. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a gente percebe que não basta frequentar a igreja, não basta conhecer versículo, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Em João 3:3 fala, né? Então, a gente tem que estar buscando esse arrependimento, esse novo nascimento. E esse arrependimento, ele envolve o quebrantamento. Em Tiago 4:9, nos fala bem isso daí, né? Que fala, sente as vossas misérias e lamentai e chorai.
Tiago aqui, ele não está condenando a alegria, não. Ele está falando sobre a tristeza segundo Deus. Veja que lá em 2 Coríntios 7:10, Paulo ele explica muito bem essa tristeza que Tiago está falando aqui na palavra. Porque em 2 Coríntios 7:10 fala, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Aleluia. Então, a gente vê que a tristeza segundo Deus, ela opera arrependimento, ela opera mudança, ela opera transformação para salvação. A gente vê que Pedro, ele chorou amargamente após negar Jesus. Foi tristeza da alma. O choro de Pedro ali, né? Não foi de desespero, não. O choro de Pedro foi um arrependimento. E Deus restaurou a vida de Pedro. E o quebrantamento é o terreno onde Deus produz transformação. No Salmo 34:18 fala, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Maravilha, né? Tenha um coração quebrantado diante de Deus, porque Deus não despreza um coração quebrantado. E a exaltação, ela tem que vir de Deus. No versículo 10 fala, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, o mundo, irmãs, o mundo nos ensina o quê? Exalte-se. Exalte-se. Você faz, exalte-se. Mas a Bíblia, ela nos ensina o quê? Humilha-se. Jesus, ele declarou, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o maior exemplo aqui, a gente vê que é Cristo, que humilhou-se a si mesmo, se despiu. Jesus, ele deixou toda a sua glória e humilhou-se por nós, pela obediência a Deus e por nós. Então, Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, mas Deus o exaltou soberanamente, né? Deus o exaltou. Então, a verdadeira honra, ela não vem dos homens, não, nem deve. Ela vem de Deus. Tiago, ele apresenta um caminho claro. Já estou quase encerrando. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Olha o caminho. O caminho da humilhação para a vitória. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus, arrependa-se dos seus pecados, quebrante-se diante do Senhor, humilhe-se na presença de Deus. Então, a promessa, no versículo 10, que Deus ele nos faz essa promessa. Ele vos exaltará. Aleluia. Então, hoje, irmãos, você que está nos ouvindo, seja hoje ou daqui a um ano, ou na semana seguinte aqui do que a gente está fazendo esse culto, hoje Deus continua chamando homens e mulheres para perto dele. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, ele nos confirma isso. E oferece a salvação a todos os que creem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o Senhor, ele ainda está te procurando. Volte para ele, se firma com o Senhor. Volte em obediência, em temor ao nosso Deus. Talvez você esteja aí tão distante do Senhor, tão distante de Deus, passando por dificuldade, por luta e não está encontrando solução. Está aí lutando sozinho contra pecados, contra medo, contra dores. E o Senhor, ele te diz hoje, nesse dia que você está ouvindo, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós.
Volte para Deus. Renda-se a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Abra o seu coração para Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que se humilha diante do Senhor encontra perdão, encontra restauração, encontra vida eterna, em nome de Jesus. Que você possa tomar essa decisão diante do Senhor e saber que esse caminho que Tiago nos descreve, você pode trilhar também e encontrar a sua paz na presença do Senhor. Muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do nosso Deus. E que você possa fazer parte desse exército do Senhor para podermos estarmos na glória, glorificando e cantando junto aos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe. Agradeça a cada um que participou. Agradeça a você que está ouvindo, né? Esse culto de gratidão, é um culto de gratidão, é um culto de agradecimento a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida que está assistindo, e que você possa, a cada dia, refletir e buscar a presença do Senhor. Então, eu vou estar orando e a gente vai estar encerrando com uma oração, e a comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, agradece a todos vocês que estão aqui hoje participando e aqueles que ainda vão ouvir, e que essa palavra possa impactar o teu coração e você tomar a sua decisão de trilhar esse caminho que você tem para chegar até esse Deus maravilhoso que nós servimos. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça lhe damos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de podermos, Senhor, meu Deus, nos reunir aqui, Senhor, como igreja sua, Senhor, em nossos lares, Pai, mas aqui, Senhor, exaltando, Senhor, o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, meu Deus, por avivar dentro de nós, Senhor, que somos teu servo, Senhor, avivar essa necessidade de estarmos, Senhor, meu Deus, debaixo da sua submissão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem agir na nossa vida a cada dia. E aqueles, Senhor, meu Deus, que estão ouvindo, que estão passando agora nesse momento por luta, Senhor, por desespero, Pai, até mesmo por perda, por luto. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, acolhendo, acariciando, Senhor, carregando no colo, Senhor, essas vidas, Pai, tão sedentas de Ti, mas que eles possam abrir o coração, Senhor, para receber, Pai, a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, Pai, que essas pessoas possam ser libertas em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada, Senhor, e que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Pode parar a gravação, pastor?